Seja bem-vindo, nós continuamos neste percurso lindo da leitura de Ser Todo de Deus, uma introdução à vida consagrada. Eu, como autor, me alegro de tê-lo aqui comigo e de poder partilhar com você essa experiência linda que fala sobre a vocação de todo o homem, mas em especial do homem consagrado na vida religiosa também. Quero te falar onde você pode adquirir o livro. Você pode comprar o livro nas lojas Evangelizar, na internet pelo site loja.copiosaredenção.org.br ou adquirir o livro na Amazon, também a versão digital, ok? Todos os episódios estão no nosso canal do YouTube lá, TV Evangelizar. Se inscreva e ative o sininho. Eu convido você que tem o livro nas mãos para a gente falar sobre a buscar a conversão na página 47. Abre aí e fica com a gente. Vamos lá? Quando o homem, imago Dei, tem uma verdadeira experiência de Deus, sente-se impulsionado a estar próximo dele continuamente. Mas a proximidade com Deus, que é bom, perfeito e belo, nos põe diante de nossa fragmentariedade, maldade, imperfeição e deformação. Somos pessoas marcadas por nossas decisões e elas nem sempre foram acertadas. Assim, a conversão se torna prioritariamente meio de configuração à imagem de Deus que devemos ser. Esta imago Dei que somos necessita constantemente de exercitação para chegar à estatura do homem perfeito, que é Jesus Cristo, claro. A conversão cristã é o processo de iniciar uma viagem para dentro de si mesmo, para descobrir o verdadeiro eu. O verdadeiro eu que é a imago hominis. O processo de metanoia, do grego passar de um estado ao outro, conduz à transformação. Mas nada disso é fácil para a natureza do homem. O caminho que vai do homem que tende a fechar-se em si mesmo, até o homem novo, que deixa-se ser separado por Deus, é longo e cansativo. Os santos insistiram realisticamente sobre a dificuldade e sobre as ciladas dessa passagem. Conscientes como estavam de que a conversão não se pode improvisar. Ela não é coisa espontânea, nem realização que se consiga em breve tempo, pois é normal desejar a comunhão e a unidade, mas não pretender nem estar disposto a pagar-lhe o preço, em termos de esforço e de dedicação pessoal. Na vida religiosa, a conversão não para. Corremos o risco de pensar-nos já convertidos quando chegamos a ter determinadas etapas de formação. Se pensamos assim, é o primeiro sinal de que ainda devemos nos converter. Lá dentro de si, o religioso deve diariamente procurar um confronto pacífico com seu eu, sem máscaras, sem defesas de si mesmo, sem fingimento. Toda conversão é um movimento ou uma dinâmica para. Partindo de lá onde eu me encontro, em uma situação concreta de incoerência, de infidelidade e de pecado contra a minha consagração. Podemos chamar de um estado de onde, e que é a minha situação real e verdadeira diante da minha consagração religiosa. É meu eu, nu e cru. Sem máscaras e sem enfeites. Todo consagrado precisa de espaço para se encontrar com seu verdadeiro eu. É um voltar-se sobre si mesmo, especialmente em 3 áreas humanas e espirituais que tocam profundamente em nossas motivações e em nossa opção fundamental. Nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, nossa maneira de querer. Quando entramos em um processo de conversão, sentimos uma insatisfação de nossa condição e experimentamos a necessidade de sair dessa condição de falsidade.
Sentimos necessidade de passar de uma antiga condição para uma nova condição de vida. O Espírito Santo nos mostra o verdadeiro eu e as motivações por detrás do nosso pensar, agir e querer, e chama-nos à conversão para sermos mais autênticos em nossa consagração. Conversão aqui significa a busca de alternativas concretas, que podem ser encontradas por meio do silêncio, da oração, da meditação e da direção espiritual. O Espírito torna as alternativas claras para nós, mas só nós somos corresponsáveis por acolhê-las e transformá-las em vida nova. É uma questão de abertura e honestidade com o Espírito Santo e conosco mesmos. Professamos exteriormente o amor radical a Deus e ao próximo, mas marcados que somos pela concupiscência, frequentemente amamos somente a nós mesmos e nossos prazeres. Se a opção fundamental, que deve ser diariamente renovada, começa a enfraquecer e ficamos fechados aos apelos do Espírito Santo, nosso coração perde a sensibilidade. O prazer toma o lugar central em nosso coração. A verdadeira conversão exige o conduzir-se de um compromisso com um Cristo conformista, que não exige nenhuma mudança e é fruto de nossa imaginação, para o Cristo que foi e é dom radical de si mesmo ao Pai e a seu plano salvífico da humanidade. É o abandono de uma opção clara pelo eu para assumir nossa opção radical pelo outro. Medo. O medo é um obstáculo para a conversão na vida consagrada e pode nascer enquanto estamos no seguimento radical de Jesus. Vem da necessidade de assumir hoje o mesmo destino de Jesus, destino que exige cruz em nossas vidas. Mas a cruz causa medo, o que pode criar forte resistência. A cruz sempre vai aparecer na vida daquele que quer seguir Cristo radicalmente. Isso é uma verdade de fé. Ficamos parados e temos medo de lançar-nos no movimento de para. O grande remédio contra o medo é a fé. No silêncio, no coração, precisamos rever nosso passado e as cruzes que aparecem em nossas vidas. Precisamos rever na fé como Deus sempre foi fiel, ficando ao nosso lado. Devemos também nós ser fiéis, ficando ao seu lado. Comodismo. Sem dúvida, o maior obstáculo para a conversão na vida consagrada é o comodismo. O comodismo é uma opção por não querer crescer. E, infelizmente, essa opção tem consequências no resto da comunidade, que sofre com o modo comodista de viver. Atrapalha a caminhada da comunidade, porque sempre tenta derrubar qualquer passo de conversão que a comunidade decide dar. Afinal, sabe que tal passo vai interferir na vida acomodada. Ativismo. Do outro lado, da mesma moeda, podem estar religiosos que superabundam o fazer. Gastamos muito de nosso tempo e de nossas energias em alguns serviços e no exercício de nosso carisma. Mas há pessoas que fazem uma opção por um ativismo exagerado, que no fundo é uma opção por impedir que a conversão aconteça em suas vidas. É uma opção pela fuga de nossas realidades espirituais e comunitárias. O ativismo exagerado seria a opção por substituir elementos essenciais na vida de consagração por uma atividade sem freios. A pessoa que se encontra neste estado tem medo do silêncio, porque sabe que vai descobrir o verdadeiro eu, que acusará a sua resistência diante dos apelos de conversão. A pessoa fica surda diante dos apelos à conversão e começa a ficar seca e desanimada por dentro, perdendo o sentido da vida. Começa a viver uma vida sem sentido, porque não busca as fontes que podem dar sentido para a sua vida.
perde o norte em meio a tantas tarefas. Fica, então, desnorteada. É importante recordarmos que, Perfecta Caritatis 2, a vida religiosa está direcionada, antes de tudo, a fim de que seus membros sigam a Cristo e se agreguem a Deus por meio da profissão dos conselhos evangélicos. É preciso considerar com toda a seriedade que as melhores acomodações, as necessidades do nosso tempo, não surtirão efeito, senão animadas por uma renovação espiritual, a qual deve merecer o primeiro lugar, mesmo ao promover as obras externas. Essas pessoas precisam de momentos de silêncio, porque esse silêncio reconduz para dentro, onde nos encontramos com Deus e com nosso verdadeiro eu. E o silêncio, nesse momento, tem de ser uma opção clara e assumida na vida consagrada. Somente o encontro com Deus, no silêncio, dará sentido ao ativismo e ao apostolado. Bem, podemos citar ainda uma interminável lista de coisas ou atitudes em que temos de procurar constantemente converter-nos. Entre elas, o desânimo, a cobiça, a ganância. Mas é muito mais importante ter claro dentro de nós a vontade de sempre estar em conversão e cultivar a virtuosa prática da revisão de vida e exame de consciência diário, para que permitamos a nossa consciência indicar-nos onde é que estamos faltando. Esse capítulo termina citando o documento sobre a vida consagrada, que insiste muito que um renovado empenho de santidade das pessoas consagradas é hoje mais necessário do que nunca para favorecer e apoiar a tensão de todo cristão para a perfeição. É necessário, por conseguinte, suscitar em cada fiel um verdadeiro anseio de santidade, um forte desejo de conversão e renovamento pessoal num clima de oração cada vez mais intensa e de solidário acolhimento do próximo, especialmente do mais necessitado. As pessoas consagradas, na medida em que aprofundam a sua própria amizade com Deus, ficam em condições de ajudar os irmãos e irmãs com válidas iniciativas espirituais. Deste modo, é facilitado o progresso na oração a pessoas que poderão depois realizar um melhor discernimento da vontade de Deus sobre elas próprias e decidir-se por opções corajosas, às vezes heróicas, exigidas pela fé. De fato, as pessoas consagradas, pelo mais profundo do seu ser, situam-se no dinamismo da Igreja, sequiosa do absoluto, que é Deus e chamada à santidade. É desta santidade que dão testemunho. O fato de todos serem chamados a tornarem-se santos não pode, senão, estimular ainda mais aqueles que, pela própria opção da vida que fizeram, têm a missão de recordá-lo aos outros. É Vita Consecrata, número 39. Em mim, o desejo de conversão é aceso e eloquente o quanto é necessário? Te faço essa pergunta também. Que Deus nos sustente na frequente capacidade de renovar a minha vida na presença do Senhor. A adoração é um lugar privilegiado para a diária volta para casa. Está aí, terminamos este capítulo. Espero que você tenha gostado. Permaneça conosco porque no próximo episódio nós vamos falar sobre chegar à santidade. Deus te abençoe.